Muito bem, continuando aqui com o nosso Pegasus PDV, já faz um tempinho desde a última videoaula, né? Visto que nós estávamos por aqui realizando vários testes no Pegasus PDV, tá? Tem esse roteiro aí lá no repositório, né? Nós temos aqui um roteiro do Windows, daí temos lá mais para baixo um roteiro para o Android, que é basicamente a mesma coisa, ele só tira a questão dos atalhos e tal, que não existem para o Android, né? E nós não temos ainda aí um roteiro para Linux, iOS e Mac, mas nós teremos futuramente, né, para os demais módulos do RP inclusive, tá? Pronto, então esse roteiro eu estava passando ele, tinha outros colegas também passando o mesmo roteiro, né? E sempre que existia um feedback eu ia realizando outros testes, enfim, esses testes aqui foram feitos várias vezes, tá bom? Você já sabe que a gente está fazendo um treinamento e ao mesmo tempo colocando o sistema em produção, então a coisa é um pouquinho mais complicada, né? Não é só fazer o sistema e colocar em produção, e também não é só gravar as videoaulas e entregar para você. Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, com um certo sincronismo, tá bom? Então, demora um pouco mais, de fato, tá? Então, nessa aula aqui, vou mostrar para você que logo após todos os testes, né, nós descobrimos algumas coisas que nós deveríamos alterar, tá? Muitas delas foram alteradas e eu só coloquei lá uma mensagem no Trello informando, fiz isso, fiz aquilo outro e tal, coisas simples. Mas essa alteração que eu vou mostrar agora é uma alteração um pouquinho mais complicada, por isso que ela exige uma videoaula, tá? Ela tem a ver com o arquivo env, né? Dentro desse arquivo env aqui, nós colocamos as variáveis da aplicação, tá? Você já sabe que este arquivo ele está sendo lido aqui em constantes, né? Então aqui em constantes eu carrego o arquivo, na verdade eu carrego ele no main, né? No main ele é carregado logo aqui no comecinho, ó, da aplicação, é a primeira coisa que está acontecendo, tá? E lá em constantes eu pego o .env e começo a pegar as informações que tem dentro dele, tá? Beleza. Isso faz com que os dados sensíveis que eu não quero que outras pessoas vejam não suba para o repositório, né? E assim eu começo a guardar os dados que eu não quero que ninguém mais veja, tá? Os dados que vão para a produção. Que no meu caso aqui, né, o DNS do Sentry, vocês poderiam até ver, porque evidentemente vocês não vão mandar a mensagem de vocês para o Sentry da T2TI. Mas, caso aconteça um engano, né, sei lá, por enquanto você não altere o DNS do seu Sentry, de repente as mensagens da tua aplicação iam começar a aparecer no Sentry da T2TI. Então, para evitar esse tipo de problema, eu já escondi o DNS do Sentry aqui, que está enviando dados para a T2TI, tá? Para o servidor da T2TI. Mas não é uma questão de segurança, digamos assim, só para não haver nenhum tipo de problema ou engano por parte de algum aluno deixar o DNS da T2TI e de repente começar a receber mensagens que não tem nada a ver com a nossa aplicação. Linguagem do servidor, nada a ver também, né? Podia deixar, né? Não tem nada a ver com segurança, tá certo? Mas eu coloquei lá para quando eu for executar os dados lá do service base, eu já pego isso daí do .env. Endereço do servidor é o endereço que vai registrar o usuário, também é o endereço do servidor da T2TI, tá? Tem uma certa segurança sim aqui, pois se esse endereço ficar aberto, né, alguém pode querer explorar esse servidor para fazer alguma atividade maliciosa, tá? O complemento do endereço do servidor é a mesma coisa aqui e a porta do servidor também. Tem uma certa segurança sim nesses três aqui, tá bom? Pronto. Detalhe, né? Tudo isso daqui estava descriptografado, tá bom? Quando a gente vai colocar uma aplicação num servidor web, né, tipo a aplicação é feita em Python, é feita em PHP, é feita em Node, eu posso colocar esse .env aqui numa pasta lá do servidor que não tem acesso ao público, tá? Existem até alguns artigos, né, que tem pessoas, desenvolvedores que utilizam o .env e deixam o .env na mesma pasta da aplicação web. Então existe uma série de robôs navegando aí, buscando na internet esses arquivos .env no endereço público do servidor. Assim como tem o arquivo .htaccess, né,
quem desenvolve alguma coisa para web vai saber isso daí. A galera bota esse .env também na raiz e aí os robôs estão lá atrás de informações, muitas vezes, né, um token dentro do .env, uma senha, tá? E tem gente conseguindo hackear as paradas fazendo isso daí, tá? Pronto, mas não é o nosso caso aqui. Não é o nosso caso, a princípio aqui não é uma aplicação web, é uma aplicação mobile e uma aplicação desktop, tá? Pronto. Quando eu coloco essa aplicação no meu dispositivo Android, como é que fica o .env lá? Ele fica na raiz da aplicação? Eu não sei, eu não fui atrás disso daí, tá? Você pode verificar se é o caso. Eu acho que sim. Eu acho que se um usuário ele começar a explorar o dispositivo Android, ele vai encontrar a parte da nossa aplicação e vai conseguir pegar esse arquivo .env lá, tá? Mas, no caso do Windows, quando eu crio uma release da aplicação, olha quem é que está lá, ó, o .env, né? E esse .env, se ele tiver com dados descriptografados, qualquer caboclo vai ver o que tem dentro dele, né? Não é legal, tá? Eu já havia percebido isso, tá? Estava pensando numa solução e alguns colegas reportaram isso aí no Trello também. Ó, o .env está desprotegido. De fato, ele estava desprotegido, né? Porque agora o nosso .env ele está criptografado, ó, tá? Aí como é que funciona essa criptografia? É isso que eu vou explicar para você nessa videoaula, tá? O primeiro passo é você incluir esse cara aqui, ó, o encrypt, tá bom? Daí você pode procurar na internet por Flutter Encrypt, você vai encontrar esse pacote, lá não ter, ele vai explicar como é que funciona esse cara, quais são os algoritmos que ele utiliza, AES, enfim, tem os algoritmos lá, tá bom? E como é que você utiliza ele, tá? Pronto. Então nós colocamos esse cara aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no main em relação a ele, que eu fiz alguns testes, não ficou nada no main. Daí lá em constantes, ó, a primeira coisa que nós precisamos ter é uma chave que através dessa chave é que ele vai montar, ele vai criptografar, né? Criptografar e descriptografar o dado, tá certo? Então pronto, eu coloquei aqui, ó, sua chave de 32 caracteres aqui. Essa chave que está aqui, isso aqui é a única coisa ruim que tem nessa lógica, tá? Ela precisa ser alterada antes de eu compilar a aplicação para produção, tá? Então, eu estou colocando isso daqui no repositório de vocês vão ver que tem essa sua chave de 33 caracteres aqui, né? Mas pouco antes de eu compilar a aplicação para ir para a produção, eu tenho que alterar essa chave aqui e tenho que gerar o arquivo env de novo, já agora com a chave alterada, legal? Então esse arquivo .env que está aqui, ó, essas informações aqui, elas foram geradas com essa chave, tá? Tanto é que se você pegar esse arquivo .env e descriptografá-lo utilizando essa chave, você vai ver os meus dados reais, legal? Então quando eu colocar no repositório, ele vai ser inserido no repositório, ele será inserido no repositório com essa chave. E você, na sua aplicação, quando ela for para a produção, você tem que alterar essa chave aqui e realizar o procedimento que eu vou mostrar aqui agora, tá bom? Então tá, em relação a esse cara aqui, ó, ao encrypt, eu estou utilizando ele aqui, ó. Primeiro, eu crio uma key, tá? Essa aqui que eu estou criando aqui, ela tá vindo de dentro de encrypted, do pacote daquele cara lá, tá? No entanto, existe essa key dentro de material e existe essa key dentro de foundation. Então, se você utilizar esse encrypt ao mesmo tempo que foundation e material, ele vai endoidar, ele vai dizer, bicho, tu quer usar a key de onde? Então, o que é que eu fiz? Eu escondi a key do material e escondi a key do foundation, tá? Então, material, hide key, foundation, hide key. Ele esconde essas duas keys e aí ele utiliza a key do encrypt, tá bom? Beleza. Então eu instancio uma key aqui, ó. Uma key aqui, ficou legal, né? Instancio essa key buscando de uma string UTF-8. Que string é essa? Chave de constantes, essa chave aqui, tá? Depois
ele tem esse vetor inicial, esse IV aqui, que é um 4 em algarismo romano, né? Não tem nada a ver com algarismo romano, tá? Significa vetor inicial, tá? É um vetor utilizado para criptografia, tá bom? Então, na lógica do cara aqui, nós temos que usar esse vetor. Sempre tem que passar ele, é obrigatório passar esse vetor, tá? Se você não passar esse vetor aqui, aí dá pala, dá problema, não dá certo, tá? Então, esse vetor inicial, eu apenas inicio um vetor aqui, vazio mesmo, sem nenhuma string, tá? Não vou utilizar na minha lógica aqui, não. Depois, eu instancio o encrypter, ó. Encrypter, eu estou utilizando o algoritmo AES, a chave é a chave que eu instanciei aqui em cima, e o modo que eu estou utilizando é o modo SCB. Que em algumas lógicas aí que a gente vê de implementação, o modo SCB não precisa desse vetor, tá? Mas ainda assim, com esse pacote desse indivíduo aqui, né, dessa equipe que desenvolveu esse cara aqui, esse encrypter para o Dart, para o Flutter, mesmo você utilizando o modo SCB, ele exige que você passe esse vetor, tá bom? Pronto. Daí, ó, eu pego a informação lá do arquivo .env, ó, centre-DNS. Essa informação aqui, ó, centre-DNS, tá? E eu desencripto essa informação, ó. Eu chamo o encrypter .decrypt64, passando o que é que eu quero decifrar e o vetor, né? O vetor, ele é um parâmetro nomeado, tá? Chamado de IV, né? Então, IV, eu estou passando o IV, que é o vetor que eu defini aqui em cima, tá? Aí eu vou fazendo isso para a linguagem do servidor, para o endereço do servidor, para o complemento do endereço e para a porta do servidor. A partir do momento que eu faço isso, na minha aplicação, esses caras aqui, ó, eles já estão descriptografados, tá bom? Pronto, então esse aqui é o passo para descriptografar e esse é o passo para eu usar o encriptador ou desencriptador, né? E essa aqui é a minha chave. Agora, onde foi que eu encriptei essas informações? Isso é o que a gente vai ver agora, tá? Para você encriptar essas informações, lá na sua pasta Pegasus PDV, em modo de desenvolvimento, eu tenho aqui um env decifrado, ó. Dentro dele estão as mesmas chaves, só que o conteúdo delas está decifrado, né? Se eu abrir aqui agora, você vai ver tudo aquilo que eu não quero que o usuário final veja, tá? Quando eu vou cifrar esse env aqui, o que é que eu faço? Eu renomeio esse env decifrado para env, tá? Eu pego outro env aqui e coloco aqui, por exemplo, cifrado, tá bom? E esse aqui eu renomeio para .env. Pronto. Beleza? Nesse momento, o meu .env aqui, ele está decifrado, que eu acabei de renomear, né? Daí, dentro da minha seção aqui, ó, depois que eu, no finalzinho do método popular objetos principais, eu tenho esse cara aqui, ó. Se eu tiver em modo de debug e estiver em ambiente desktop, por favor, chame o método gerar arquivo env protegido, tá? O que é que esse método faz? Ele vem aqui, ó. Ele começa a pegar os dados que estão nas minhas constantes e dessa vez ele vai fazer o caminho inverso, ele vai encriptar, tá? Então eu crio aqui uma variável vazia, uma variável que vai ser string, tá? Aí nessa variável eu vou concatenando o conteúdo dela com ela mesma, né? Então eu pego a variável e concateno, esse mais igual é como se fosse conteúdo env protegido mais conteúdo igual a conteúdo env protegido mais alguma coisa, tá? Então eu coloco aqui a primeira linha dela, ó, centre-DNS, eu pego o conteúdo de centre-DNS que está em constantes e encripto ele, legal? Passando também o vetor de inicialização que está definido lá em constantes, tá? E coloco um /n aqui que é para ele dar uma quebra de linha. Daí eu faço conteúdo de linguagem servidor, depois o endereço, depois o complemento, depois a porta
e salvo isso daqui num arquivo env cifrado, ó, tá? Então, no final desse processo aqui, ele vai criar para mim aqui um arquivo env cifrado, tá bom? E aí, no momento de eu publicar a aplicação, né, eu renomeio esse env cifrado para .env, tá bom? E a partir do momento que eu faço isso daqui, e eu não quero que ele faça mais, né, eu renomeio isso daqui, ó, né, apenas comento, na verdade, isso daqui, tá? E ele deixa de fazer, se eu tiver em debug mode, no modo de debug ou e também em ambiente de desktop. O ideal disso daqui, na verdade, tá, é que seja feito da mesma forma que foi feito o database aqui, ó. Esse pacote database, né, os caras, eles colocam aqui um part, ó, tá? E dentro do PubSpec, eles têm um build, né? E aí a gente chama aqui um comando, vou ver se ele está aqui no histórico dos comandos. Pronto, ó. A gente chama aqui esse comando, tá? E com base nesse comando aqui, ele gera um monte de arquivo pra gente, né? Que são os arquivos DAO e tudo mais. Você já viu isso acontecendo algumas vezes, né? Lá dentro de database, ó, ele cria o database GDart e cria os arquivos DAO. Então, o correto mesmo para se realizar essa operação aqui que a gente está fazendo em sessão, que é criando o arquivo env protegido, né, se a gente quiser fazer aqui dentro da aplicação, é ter um build desse daí, tá? Mas eu não tive tempo de ver isso daí, então eu vou deixar desse jeito mesmo, tá bom? Beleza, então, quando você for colocar a sua aplicação em produção, você vai alterar a sua chave aqui, ó, tá? E vai habilitar o processo dentro de sessão, aqui, tá? Você vem aqui, descomenta esse cara aqui, executa a aplicação uma vez, ele vai pegar o env que está descriptografado aqui e vai gerar um env cifrado aqui embaixo. Aí você vem, comenta esse daqui para decifrado, e esse aqui deixa como .env, tá? Que agora está cifrado, tá bom? E é esse cara aqui que você vai colocar para a release, tá? É ele cifrado. Detalhe importante, esse passo aqui, ó, de cifrar o arquivo, eu fiz antes de fazer esse passo aqui de decifrar, tá? Então, no momento que eu fiz esse passo aqui de cifrar, que eu estou pegando os dados de constantes, né? Neste momento aqui, o constantes estava como sempre esteve. Como assim? Ele estava sem isso aqui, ó, sem desencriptar, tá? Então, eu ainda não testei nenhuma vez o passo onde ele pega essa informação aqui decifrada, né? O que é que vai acontecer com esse CentriDNS quando ele tentar desencriptar a informação que não está criptografada, tá? Então, eu quero que você me diga no Trello o que foi que aconteceu contigo aí, tá? Porque da primeira vez que eu fiz isso daqui, ó, esse cara aqui estava assim. Ele só estava pegando os dados lá do arquivo, ó, tá? Como ele sempre esteve desde o começo, quando a gente colocou esse .env, né? Daí eu vim aqui, testei desse jeito, peguei, criptografei todo mundo, gerei o arquivo, né? E depois que o arquivo estava gerado agora criptografado, eu vim em constantes e agora eu tenho que pegar o dado que está criptografado. Então eu tenho que pegar esse dado e descriptografar. Mas depois que eu fiz isso daqui, eu não retornei aqui para testar isso daqui de novo, tá? Então eu vou aguardar que você teste isso daí para ver se nós precisamos realizar algum tipo de alteração ou aqui ou aqui, tá bom? Fica então esse teste para você fazer. Mas a lógica é essa, tá? Nós temos um mecanismo para cifrar o nosso arquivo env, tá? Esse mecanismo é 100%? Não, não é 100%, tá? Poderia ser bem melhor. Mas é o que nós temos para este momento aqui, para o treinamento e também para nós gerarmos o nosso arquivo env, tá? A partir do momento que ele é gerado, o arquivo env, nós copiamos ele, geramos o build, né? E é ele que vem aqui para dentro do release, ó, tá? É o arquivo cifrado. Daí o usuário final vai abrir o arquivo cifrado, se ele quiser abrir, né? De repente ele está mexendo, né? Tem gente que gosta de ficar
fuçando, ele vai ver isso daqui e não vai entender nada, né? E você, como aluno, sabe qual é o algoritmo, mas você não vai saber qual é a minha chave, tá? Então vai ser muito difícil você descobrir a chave para decifrar isso daqui, né? O outro aluno que pega a tua aplicação lá com o teu Env, ele também não vai conseguir decifrar. Daí você pode, com tranquilidade, colocar outras informações aqui dentro do .env, né? Que vai ser muito difícil de alguém conseguir quebrar isso daqui, tá certo? Então essa videoaula é apenas para mostrar como é que fica essa questão do arquivo .env.